Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Café em Prosa. Finalmente estreamos aqui um novo cenário para o nosso podcast, um novo estúdio. 2022 promete muitas coisas novas aqui dentro do site Notícias Agrícolas. Estamos comemorando 25 anos de existência e vão ter muitas coisas interessantes acontecendo aí ao longo do ano, inclusive a temporada 2022 aqui do Café em Prosa Podcast, trazendo aí, né, todas as novidades, né, personalidades que envolvem aí a cafeicultura, principalmente aí os cafés especiais e, né, inaugurando aí 2022, que chegou com dois pés na porta aí, né, na cafeicultura, mas enfim, vamos falar aqui com nossa amiga de sempre, Virgínia Alves. Olá, Erickson. Olá para todo mundo que está acompanhando mais um episódio, um novo episódio, né, Erickson? A gente esperava tanto por esse novo estúdio, essa cara nova. E vamos embora, 2022 está aí, tem bastante coisa acontecendo para o mercado de café, mas hoje nossa parada vai ser justamente em um dos lugares que o próprio Café em Prosa apresentou para a gente vai mais uma vez para Santos, lá no Museu do Café. Esse é uma parceria, né, Erickson, que a gente já está construindo aí desde lá dos primeiros episódios, junto com o seu Eduardo Carvalhais, e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre algumas ações que o museu tem disponível para os visitantes e que vão muito além das exposições, né? Então a gente vai falar sobre um programa que tem como objetivo fazer com que as pessoas saiam do museu entendendo a história do café de forma lúdica e clara. E para isso nós convidamos aqui então a Daniela Oliveira. A Daniela é coordenadora do setor educativo do Museu do Café. Daniela, seja muito bem-vinda ao Café em Prosa. Muito obrigada, Virgínia. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de trazer um pouco para vocês do nosso trabalho com o setor educativo. Bom, Daniela, conta um pouquinho como que funcionam os projetos que acontecem no Museu do Café, né, e o projeto em específico voltado para a educação que acontece lá. Pode deixar. Então, desde que o museu abriu lá em 1998, o museu já conta com uma série de atividades com a intenção de levar ao público um pouco da história do café. Com o passar do tempo e da evolução da metodologia de trabalho ligada à museologia, essa nossa forma de trabalhar com o público foi amadurecendo e, aos poucos, cada vez mais a gente foi ampliando o número de propostas educativas para oferecer ao público. Uma ideia muito comum que se tem de museus é de que ele é um espaço de coisas antigas, que muitas vezes não se relaciona com a nossa vida no presente. E a nossa função enquanto setor educativo é justamente desconstruir um pouco dessa visão. A gente sabe que muitas vezes os museus são espaços elitizados, né? Que parte da sociedade às vezes não se identifica nesses espaços. Então, a nossa intenção é levar para o público já frequentador de museu, mas também para aquele que precisa aprender a importância de frequentar um espaço como esse, um pouco das propostas educativas que a gente desenvolve. Então, parte do nosso trabalho é receber o público que já frequenta esse espaço e outra parte é prospectar novos públicos. E daí a gente tem uma série de propostas educativas para que isso aconteça. Uma delas é o trabalho em parceria com instituições. Então, a gente primeiro elenca quais são os perfis de público que nós precisamos atender, e isso é feito em parceria, né, com a iniciativa pública, porque o museu que eu trabalho, que é o Museu do Café, é um museu gerido por uma OS, então é um trabalho feito em conjunto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, eles atribuem para a gente uma série de diretrizes de trabalho e a gente vai, aos poucos, tentando ampliar essa linha de atuação. Então, como perfis de públicos para a gente atender, a gente tem o escolar,
o espontâneo, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, pessoas com deficiência, e trabalhamos também com a formação de professores, de guias, de educadores. E para cada um desses perfis, a gente elenca uma série de projetos que trabalham conceitos e propostas educativas diferentes. Daí, se vocês tiverem interesse, a gente vai aprofundando um pouquinho do que a gente faz com cada um desses perfis de público. Daniela, era justamente isso que eu queria entender. Como é que é feito esse passo a passo de roteiro, né? Não sei se a gente pode chamar assim das atividades. E tem uma outra curiosidade que eu tenho é de saber se esses programas, né? Ele tem foco para atender e para apresentar isso apenas para as crianças ou abrange todos os tipos de públicos que vão até o museu? Então, a nossa intenção é abranger o maior número de perfis diferentes possível, né? Então, a gente trabalha com adulto, com idoso, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, como eu falei, e daí a gente tem uma das propostas são as visitas mediadas, que é esse trabalho que a gente faz no espaço expositivo e tenta trazer essa relação do público com o que está sendo apresentado pelo museu através das exposições. Essa é uma das linhas de atuação, mas outra importante forma de trabalho são os projetos, onde a gente tem uma série de estratégias para educar esse público a entender o que é um patrimônio histórico, o que é um bem cultural, como ele se relaciona com a vida desse bem cultural. Então, por exemplo, para o público escolar, hoje um dos nossos projetos é o Museu é Aqui, que é um projeto que busca trabalhar de forma colaborativa com as escolas públicas de Santos, e a nossa ideia é construir um processo continuado onde os alunos consigam entender um pouco da dinâmica de trabalho, então como a gente desenvolve a pesquisa, como a gente desenvolve a curadoria, quais são os temas que o museu trabalha, e tudo isso a gente vai fazendo em conjunto com os alunos, para que, ao final, a gente elabore uma exposição feita em parceria. Então, a gente já realizou uma exposição em 2019 com uma escola do entorno do museu, e no ano de 2021 a gente fez com 2 escolas uma exposição virtual que vai inaugurar durante a programação do centenário da Semana de Arte Moderna. E, Daniela, como é que vocês pegam os pontos da história do café para fazer tudo isso, né? Tem algumas datas, porque a gente sabe que o café tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do país, de modo geral, e nós tivemos algumas fases, né, da produção cafeeira, enfim. Como é que vocês selecionam esses tópicos? É através dos pontos históricos da cafeicultura que vocês fazem isso? A gente tem discutido dentro do âmbito da área técnica os temas que são norteadores das práticas, tanto de pesquisa quanto de extroversão, que é o trabalho que a gente faz dentro do educativo e das exposições, e o trabalho também de preservação. Então, foram elencados como temas principais para serem discutidos o café como objeto social, que aí a gente trabalha os aspectos políticos, históricos, geográficos, econômicos ligados ao café. Depois a gente também tem um outro eixo, que é o café, o circuito da planta xícara, que trabalha mais uma perspectiva de preparo e consumo, né, do café, desde o plantio até chegar na nossa xícara, e também os produtos culturais do café, que são os resultados da história do café dentro do contexto cultural. Então, por exemplo, a própria Bolsa do Café, ela é um resultado econômico de um processo onde o café foi um elemento muito importante para a nossa história, né? Então, a arquitetura, as artes também, durante um período, foram resultados da economia do café. Então, tem um eixo também ligado a essas questões. E depois a gente tem os princípios transversais que permeiam esses 3 eixos que eu falei anteriormente, que aí os princípios são gênero e poder. Então, a gente trabalha o café
numa perspectiva hoje, buscando dialogar com a questão de gênero. Então, hoje a gente tem uma exposição no museu que foi feita de forma articulada com todos os setores, que é o Feminino no Café, de 1870 a 1930. Então, tudo isso foi feito através de um trabalho entre o setor educativo, o setor de pesquisa, de preservação. Então, existe um diálogo entre esses setores para trabalhar os temas. A gente também tem o tema etnia e deslocamento, relações sociais e de trabalho, tudo. A gente tenta trazer o café como um patrimônio cultural. Então, como patrimônio, a gente trabalha várias perspectivas de ciência, de arte, de história. Então, não só ligada à questão cronológica do café dentro da história do Brasil. Bom, e quando a gente fala de educação, né, esse é um assunto que toca a gente, toca todas as pessoas, né? Eu sou pai, a Virgínia também tem uma filha pequena. E existem vários, né, várias áreas da educação que, de uma forma ou outra, acabam abordando ali a cafeicultura, né? No caso da minha filha, tipo, a gente estudou cafeicultura em história, em geografia, mas, enfim, acabaria entrando aí em em outras áreas de conhecimento. E você citou também, né? Tipo, existem diversos métodos utilizados na educação e, principalmente no Brasil, são duas grandes vertentes, né? Essa vertente mais tradicional, onde tem a figura de um professor ou de um mestre, e os alunos têm o método construtivista, onde é mais ou menos o contrário, os alunos dão o tom, e tem o método Waldorf, que é um pouco mais cognitivo aí, né? Acho que talvez onde entraria mais essa questão de entrar em contato com as plantas de café, talvez até mesmo a parte de museu entre um pouco nessa parte da cognição da educação. Aonde que eu quero saber, né? Aonde que você acha que o museu se encaixa dentro de uma metodologia de educação? Onde que a cafeicultura se encaixa, né, nessas metodologias de ensino de educação? Onde você acha que as pessoas que vão até o museu se tocam mais, né, com relação a essas diferentes metodologias de ensino, de conhecimento? Sim. A gente entende que a educação realizada dentro de um museu parte de um princípio de uma educação não formal. E uma educação não formal não é uma educação sem planejamento, sem processos, sem metodologia e processos avaliativos. A gente tem tudo isso, mas não é dentro de um currículo escolar como acontece, que hoje a gente tem os parâmetros tão bem regulados dentro da educação formal. Dentro da educação não formal, a gente ainda tem discutido no âmbito nacional uma política de educação museal, que entende alguns princípios específicos da área de educação dentro de museus. Então, essa educação ela trabalha com uma referência voltada ao patrimônio, né, esse patrimônio museológico, entendendo que esse perfil de público ele é um perfil muito diverso, diferente de um público escolar, que a gente tem uma segmentação etária, né? A gente não trabalha só com essa questão do público escolar, a gente vai para além disso. Então, assim, as referências da educação no âmbito geral, como pensadores como Paulo Freire, Vygotsky, todos eles permeiam também o trabalho dentro da educação não formal. Mas a educação que a gente desenvolve, ela é paralela a essa desenvolvida dentro da escola. Mas a gente entende que ambas podem se apoiar e trabalhar de forma conjunta. Então, tem um princípio bastante interessante que a gente busca trabalhar, que é a ideia de educação integral. Quando a gente consegue colocar em diálogo esse trabalho feito dentro do museu, com o trabalho que é feito nas escolas, com o trabalho que é feito nas ONGs, nas instituições voltadas ao público idoso, ao público com deficiência. Então, a gente entende que o trabalho dentro de um museu, ele precisa conversar com a sociedade como um todo.
Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai seguindo. E Daniela, como é que tem sido a resposta do público visitante, né? Porque a gente sabe, eu sei, o Erickson sabe que a história do café, ela é muito incrível, ela é fantástica. Nós aprendemos isso muito aqui no Café em Prosa. Mas como é que tem sido esse retorno para vocês? O pessoal tem se interessado em saber mais do que só fazer aquela visita tradicional de quem está passando por Santos? Como é que tem sido? A gente teve esse período, né? A gente está vivendo ainda esse período de pandemia, onde parte das nossas ações tiveram que ser adaptadas para o contexto virtual. E, por incrível que pareça, o retorno dentro desse contexto virtual também está sendo muito positivo. Uma das instituições que a gente trabalha em parceria é a Fundação Casa, que trabalha com jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. E a gente já vinha trabalhando com eles, por exemplo, no âmbito presencial, e quando a gente passou a transpor essa experiência para o virtual, esse contato com os jovens ainda ficou mais significativo. Eles conseguiram se soltar muito mais dentro do contexto virtual, a gente ter um diálogo muito mais aberto, e as ações passaram a ser até mais significativas dentro dessas experiências. Como que a gente faz isso? É um trabalho de parceria, né, com a Fundação Casa, onde a gente se propõe a enviar os materiais educativos e entrar em contato com eles por meio de videochamadas, por plataformas digitais como essa que a gente está desenvolvendo aqui. Então, essa é uma experiência simbólica dentro de tantas outras que a gente vem desenvolvendo. Esse trabalho que a gente faz em parceria, ele costuma dar muito certo e ter um retorno muito positivo. Então, a nossa relação com a Secretaria de Educação de Santos também vem cada vez mais se fortalecendo. O atendimento dos idosos que ficam em casas de repouso também. Então, esse nosso diálogo está sendo para além daquele público que já costuma ir ao museu. A gente consegue, através das ações educativas, ampliar esse entendimento do não frequentador sobre a importância desse espaço cultural. E uma coisa interessante que eu tenho percebido com relação à educação, né, ultimamente, principalmente quando a gente fala de educação dentro do agronegócio, há um grande movimento cada vez mais forte para elucidar, né, questões relacionadas ao agronegócio. Você vê, por exemplo, dentro do setor de bovinos, por exemplo, né, a grande questão, né, o problema ambiental do mundo são os arrotos, né, são os gases produzidos pelas vacas, pelos bois, enfim. E no café também deve ter alguns paradigmas aí, né? De quando eu era criança, por exemplo, falavam que o café era preto. E na verdade o café não é bem preto, né? Ele é meio caramelo, meio marrom. Eu já ouvi falar, por exemplo, de que café causa úlcera no estômago quando eu era criança. Também isso não é verdade, tá, pessoal? Enfim, quais que são os paradigmas relacionados à educação que acaba acontecendo aí com o café? Você já deve ter escutado vários desses paradigmas ou dessas falsas verdades aí que a gente acaba escutando, né? Seja uma educação formal ou informal que acabam acontecendo aí no dia a dia. O que você já ouviu falar de estranho que acaba acontecendo aí nessa comunicação dentro da educação relacionada com a cafeicultura? Assim, as pessoas, o café é um produto muito presente na vida, né, do brasileiro. Então, a gente não pode desconsiderar os costumes que as pessoas trazem em relação a esse produto. Mas, de alguma forma, quando surgem questões como, por exemplo, o café como uso medicinal, né, porque a gente tinha aquelas crendices mais voltadas, o café estanca o sangue. A gente vai ouvindo essas histórias e vai tentando trazer um contraponto, mas não desconstruindo toda a verdade que a pessoa traz em relação ao produto, mas sim construindo outras possibilidades da pessoa entender o café a partir de uma perspectiva científica, né?
Então, a gente tenta trabalhar um pouco dessa forma. Em relação às questões de meio ambiente, a gente vem aos poucos estudando, né, enquanto equipe, quais são os impactos que a economia cafeira trouxe para o meio ambiente ao longo da história, né? E aí a gente tenta também fazer esses contrapontos, né? Dos benefícios e dos efeitos desses benefícios. Então, a gente hoje trabalha dentro de um contexto onde a gente tem o maior porto da América Latina, então o café teve um grande impacto, né, dentro desse contexto. Então, a gente tenta trazer o entendimento sobre quais foram esses impactos, tanto positivos quanto que influenciam nas condições desse espaço ainda hoje, né? E, Daniela, o que eu queria entender é o seguinte, como é que funciona essas atividades, o programa, né, essas atividades que vocês propõem, conforme as exposições vão mudando? Esse programa educacional, ele é com base apenas na história do café, de forma geral, ou tem para cada exposição que chega no museu? A gente tem uma exposição de longa duração, que o nome dela é Café Patrimônio Cultural do Brasil, Ciência, História e Arte. Então, parte do nosso trabalho ele está ligado a essa temática. E aí, os projetos que a gente tem visa trabalhar essa exposição, mas também para além dela. Então, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Varandinha Pedagógica, que é voltada para crianças da educação infantil. Então, nesse nosso trabalho, a gente explica um pouco das profissões que existem dentro de um museu, como cada profissional atua. Então, qual é o trabalho do museólogo, qual é o trabalho do educador, do pesquisador. Então, a gente tem uma série de atividades que demonstram um pouco dessa dinâmica dentro de um museu. Esse é um exemplo de atividade que foge desse tema especificamente da exposição. A exposição ela é um dos diálogos que a gente tem com o conteúdo, mas não somente ele, né? Então, a gente, por exemplo, tem o Centro de Preparação de Café. Então, parte das nossas atividades acontecem ligadas à formação da profissão de barista. Então, a gente tem uma atividade que se chama Meu Expresso, que é um dia inteiro na formação de barista. Então, a pessoa vai entender um pouco da dinâmica do que é a qualidade do café, do que é o processo de torra, do que é o processo de preparação dentro de uma máquina expresso. Então, ela sai com esse conhecimento básico para trabalhar dentro de uma cafeteria, por exemplo. E aí, isso também é fora desse eixo diretamente ligado às exposições. Em relação às exposições, a gente tem essa que eu falei, que é de longa duração, que é o Café como Patrimônio, mas também temos as exposições temporárias, que aí, por exemplo, hoje a gente tem essa do feminino no café, a gente tem uma outra ligada às telecomunicações e o café. Então, conforme a gente vai desenvolvendo essas exposições, a equipe educativa vai estudando esses temas e elaborando ações específicas para trabalharem com esses temas. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, não quer perder, né, nenhuma dessas novidades que acontecem lá no Museu do Café, não quer perder nada da programação que acontece lá, é só acessar o site deles, né, que é museudocafé.org.br. Lá está sempre atualizadinho o que está acontecendo lá no Museu do Café. Aí você não perde, né? Você pode também acessar as redes sociais, Isso que eu né, ia falar, Virginia? o museu tem uma presença muito forte nas mídias sociais hoje, principalmente no Instagram, a troca que eles fazem com o público é bem bacana, vale a pena dar uma conferida. É @Museu do Café, né, Daniela? Isso, é museudocafé.org.br. Isso aí. Daniela, muito obrigado pelas suas informações aqui no nosso primeiro podcast do ano. A gente não poderia começar diferente sem estar a presença aqui do Museu do Café. A gente está muito feliz de estar estreando um novo estúdio e tendo aqui o Museu do Café com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigada.
Obrigada, viu, Daniela? Eu fico sempre feliz quando a gente consegue trazer o Museu do Café, porque eu falo que eu tenho alguns padrinhos nessa minha carreira acompanhando a cafeicultura, e o Museu do Café é um pessoal que sempre ficou de braços abertos para Notícias Agrícolas. Eu estive no Museu do Café em janeiro, então parabéns, o trabalho tá lindo, a exposição feminina no café, ela é fantástica, pessoal, quem tá nos assistindo, vale a pena conferir, de telecomunicações, eu me encontrei em todas, né? Então, Daniela, muito, muito obrigada, um abraço aí pra sua turma, passa nosso recado para eles, e sempre que tiver novidade, o Café em Prosa Notícias Agrícolas tá de portas abertas para vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que nos acompanha, que está descendo para Santos, né? Todo mundo sabe que paulistano em geral, gosta de descer para Santos para pegar uma praia. Não é só praia que tem lá não, hein? Tem o Museu do Café, que tem que estar ali, ó, na agendinha, tem que carimbar sempre que for lá para Santos, tem que ter esse carimbinho. Fui no Museu do Café. E tem uns cafezinhos danados de bom lá, viu? Agora, tipo, quando, né, a quarentena tiver mais liberada, tal, passar toda essa maluquice, tem as provas de café lá que também recomendamos ir lá bater esse carimbinho lá para provar café. Bom, pessoal, agradecer aqui mais uma vez a presença da minha colega Virgínia Alves. Obrigada, Erickson. Obrigada mais uma vez, Daniela. Obrigada para todo mundo que segue acompanhando o nosso trabalho, que está aqui mais uma vez no Café em Prosa. E aquele recadinho de sempre, Notícias Agrícolas está em todas as redes sociais. E o Café em Prosa tem um Instagram voltado só para ele, @Café em Prosa _NA. Nós estamos lá, entre em contato, vamos trocar uma ideia, ver tudo que tem de bom aí no nosso setor. Obrigada, Erickson. Até a próxima. Até a próxima.